Muito bom dia. Olá para todos, para todas. Uma alegria receber vocês aqui nesse último dia da Exposibran, aqui em Belém, com público recorde nessa edição e com temas que cobrem aí os mais diversos aspectos da mineração. Nessa sessão, nós temos uma discussão fundamental do setor, que é o bom emprego dos recursos da CEFEM e, mais amplamente, a discussão sobre a boa governança nos municípios da mineração. Eu sou Sérgio Andrade, sou diretor executivo da Agenda Pública, e nós, em conjunto com o IBRAM, realizamos o Prêmio Municípios Mineradores, né, que tem esse desafio de dar o reconhecimento devido às boas práticas que são exemplos, né, para o país, nos mais de 3 mil municípios que recebem recursos da CEFEM. Há um grupo, né, que se destaca, né, nas práticas, na boa gestão, não apenas dos recursos da mineração, porque não se trata apenas de olharmos para os recursos da CEFEM, mas para a gestão e para a entrega de serviços públicos à população de maneira geral. O prêmio ele tem 14 finalistas, né, que são a partir de mais de 200 municípios analisados, por um conjunto de quase 40 indicadores, em categorias como crescimento econômico, saúde, educação, meio ambiente, proteção social, infraestrutura, ou seja, aspectos essenciais da vida do município, mas fundamentalmente para responder a um desafio fundamental, né? Os municípios da mineração têm um desafio que é fazer chegar, né, esses recursos, tudo aquilo que é resultado, né, da atividade, da produção econômica do município, seja da mineração ou atividades relacionadas à mineração, para o conjunto da população, né? Nós, os gestores públicos, trabalham para o conjunto da população. E é sempre um desafio como é que nós deixamos um legado, né, a partir dos recursos que o município possui, e o Prêmio Municípios Mineradores procura enfatizar essas boas práticas, mostrando, então, quem são os 8 municípios que se destacam nessas categorias que eu mencionei. E hoje nós tenho aqui a satisfação enorme de termos aqui conosco 2 prefeitos, uma prefeita e um prefeito, mas com a presença aqui na plateia de outras autoridades públicas, para discutir não apenas o bom uso do recurso da CEFEM, mas de forma mais ampla, como essa gestão, essas gestões e o desafio de produzir uma boa governança a partir dos recursos da CEFEM. E, para isso, eu estou aqui na companhia prazerosa da prefeita Josemira Gadelha, de Canaã dos Carajás, aqui no Pará, de Maria Amélia Henriques, diretora da Universidade Federal do Pará, Alexandre Melo, né, diretor de Assuntos Associativos e Mudança Climática do IBRAM, e do prefeito, né, lá da minha terra, Minas Gerais, Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira, né? Muito bem-vindos, bem-vinda, prefeita. E eu gostaria de, então, começar para que nós possamos entender, da perspectiva mais ampla, né, os desafios, né, da boa governança nos municípios da mineração, com uso ou não da CEFEM, né, mas de uma maneira mais ampla, como é que a gente entrega bons serviços públicos, como é que nós fazemos isso com transparência, como é que nós pensamos no legado para as futuras gerações, como é que nós construímos confiança em relação às práticas que os prefeitos e prefeitas fazem, como é que nós construímos relações de confiança com a população. E, para isso, eu queria passar inicialmente para a professora Maria Amélia, para que ela possa nos contar um pouco mais sobre as percepções, as agendas de pesquisa em relação a esse tema que ela tem feito. Obrigado, professora.
Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui no IBRAM. Eu agradeço aqui em nome da Universidade Federal do Pará, da qual eu faço parte. Sou professora da Faculdade de Economia do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento da Amazônia e diretora de Relações Internacionais da Pró-Reitoria de Relações Internacionais. Em nome dos quais eu gostaria de cumprimentar aqui o Sérgio como coordenador da mesa, o Alexandre Melo, diretor do IBRAM, que a gente já esteve juntos em várias ocasiões aí nos municípios aqui do Pará. Me lembro da nossa última vez que estivemos aqui em municípios, foi em Parauapebas, já foi a primeira vez que o Alexandre estava conhecendo Parauapebas, a prefeita Josemira, que nós já tivemos também outras oportunidades, conversamos ainda há pouco, uma satisfação muito grande. O prefeito Marco Antônio Lage, pelo trabalho de Itabira. Itabira fez parte da minha tese de doutorado, inclusive como um ícone assim, interessante, de uma trajetória, uma curva de aprendizado muito interessante para entender o uso da Cefem. Eu sempre cito nos meus trabalhos que é muito importante conhecer a experiência de Itabira. Vou falar aqui um ponto que é muito crítico hoje, quando a gente fala de bom uso de compensação financeira, que é a questão da governança, que eu acho que normalmente, quando se fala ESG, se fala de governança corporativa, mas a governança pública é tão importante quanto, né? Então, a governança e os territórios. E eu gostaria de tocar em 2 pontos críticos, né? Um primeiro ponto é que a atividade mineradora ela está sujeita a uma coisa que na literatura se conhece como a tese da maldição dos recursos, o Resource Curse Thesis. Desculpa eu ter colocado em inglês, porque a plateia também tem pessoas, então eu vou fazer a tradução aqui, né? Então, a mineração está sujeita a essa maldição. Esse fenômeno foi destacado muito nos anos 70. Até então, se via a mineração como somente uma locomotiva do desenvolvimento. Com certeza é uma parte da história, não é uma parte da verdade. Ela é um trampolim para o desenvolvimento, como foi falado aqui muitas vezes. O investimento mineiro, ele traz outros investimentos, traz serviços, emprega gente, gera imposto, impacta positivamente no crescimento econômico e se pensava que somente crescer traria desenvolvimento econômico. A partir dos anos 70, se vê que não é bem isso, né? Então, se percebeu a maldição 1.0, que muitas vezes ter muito recurso que vem da exploração minerária em termos de divisa pode sobrevalorizar o câmbio, isso pode ter um impacto negativo no desenvolvimento de outras economias, olhando pelo aspecto econômico. Mas mais tarde já se fala de maldição 2.0, 3.0, 4.0, que tem a ver com governança. E tem a ver com participação social, e tem a ver com Estado de Direito, tem a ver com vários pontos importantes. Mas o que é interessante também, prefeitos Alexandre e Sérgio, de colocar, que embora a mineração esteja sujeita a essa maldição e todas as suas versões, também tem antídotos para ela. É muito conhecido as experiências e na literatura quais são o que é que as sociedades, o que é que as economias de base mineira têm feito para neutralizar essas tendências da maldição dos recursos, né? Então, eu diria que os desafios da maldição dos recursos, ele tem 4 características intrínsecas da mineração que pode levar à maldição do recurso e 3 derivadas. As 4 intrínsecas, que só a atividade de mineração tem, não temos em outra atividade, é a rigidez locacional. A mineração está aonde ela está, aonde você tem dotação minerária. Eu digo sempre nas minhas palestras que se o Acre quisesse ter um Carajás, ou que quisesse ter uma grande mina de cobre ou de níquel, jamais ele teria, porque ele não tem a geodiversidade, não tem a dotação geológica que possibilite ele ter uma grande mina. No caso, Minas Gerais e Pará têm essa dotação. Então, é uma questão da natureza, da formação da natureza. Mas o fato dessa rigidez locacional, ela implica uma série de consequências. A mina está onde ela está, você não pode transferir essa mina. E, às vezes, ela impacta patrimônio, às vezes ela está em área especialmente protegida, às vezes ela está em áreas de ocupação prévia. Uma segunda característica da mineração é a questão da não renovabilidade da jazida. A jazida, ela dá uma safra só. O manganês do Amapá, que foi o nosso primeiro grande projeto de mineração aqui na Amazônia, se esgotou. O ouro do Igarapé Bahia se esgotou. Certamente, o ferro dos Carajás um dia vai se esgotar. O cobre Salobo de Canaã dos Carajás está em vias de, né? Então,
o que fazer é uma atividade transitória, é uma atividade de curto prazo. E é uma atividade que, com a redução do teor das jazidas, ela fica cada vez mais capital intensiva. Ser capital intensiva significa que você usa muito mais unidade de capital do que de mão de obra. Então, ela, por outro lado, ela ocupa mais máquinas, equipamentos e menos pessoas. E ela, como poucas atividades, está sujeita a essa verdadeira montanha-russa, né? A gente viu, por exemplo, tenho na cabeça aqui, e os prefeitos devem sentir nos orçamentos das políticas, porque a compensação financeira é diretamente relacionada ao preço do minério. Nós tivemos no ano de 2012, se eu não me engano, o ferro chegando a... 2012 não, 2011 foi um pico também, e 2022 também, chegou a 220, eu acho, a tonelada do ferro, agora caiu para 100, 100 e pouco, já chegou a 70, e fica essa verdadeira montanha-russa, que isso tem impactos muito especiais nas finanças dos municípios que recebem esses recursos. Uma segunda característica, que seria uma característica mais secundária, mais diretamente associada a essas características básicas, é que a mineração está sujeita a conflito distributivo. Como é que eu vou dividir os benefícios da mineração entre sociedade, entre governo, entre empresa? Como é que fica essa questão da distribuição? A atividade, ela é, pela sua natureza, pelos materiais que ela movimenta, sujeita a ter impactos ambientais, fortes impactos ambientais, a depender de como é que vai ser manipulado isso ou não, e ela pode gerar uma coisa que na literatura da governança se chama de rent-seeking behavior. O que é isso? É o comportamento de grupos que querem ficar se perpetuando no poder em detrimento aos benefícios maiores da sociedade. Porque, como você manipula com grande quantidade de recursos, isso é uma tendência, é uma patologia, digamos assim, que acontece. Então, isso aqui é um quadro que pode acontecer. Bom, mas quais são os antídotos para isso, né? Vou voltar aqui. O antídoto para a rigidez locacional é trabalhar, por exemplo, zonas especialmente protegidas, e a gente vê casos extremamente interessantes, casos que... Nós tivemos casos aqui no Pará que tem uma grande jazida da Rio Tinto, na região do Calha Norte, que foi criada uma unidade de conservação e aqui no-go zone. Por outro lado, nós temos o caso de Kiruna, na Suécia, que se transferiu uma cidade inteira para que a mineração avançasse. Isso vai depender muito do contexto sociopolítico, econômico das negociações. A questão da não renovabilidade das jazidas, ele requer muita expertise de planejar qual é o tempo que essa jazida vai ter, como é que eu vou trabalhar a diversificação produtiva. Acho que a não renovabilidade está muito diretamente a não... E a gente tem exemplos muito interessantes que a gente vai explorar aqui. O fato de ser capital intensivo, como é que eu vou talvez atrair setores, e a gente vê hoje, Alexandre, nas minhas pesquisas, o setor de fornecedores. Os fornecedores têm um efeito multiplicador de emprego muito interessante, e os fornecedores, estou agora vendo muito de perto a economia de Goiás, e a gente vê, por exemplo, fornecedores ali que é para o agronegócio, fornecedor para a indústria de fármaco e fornecedor para a mineração. Né? Você cria e você consegue diversificar atraindo fornecedores especiais. E para a questão do ciclo da mineração, do vai e volta, o exemplo global, o benchmark é o fundo da Noruega, né, que hoje tem 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Né? Ele apartou esse recurso para não contaminar a economia e não quebrar a indústria local, e a partir daí muito tem fundo do Alasca, fundo do Canadá, cidades mineradoras criam fundo, tem uma associação dos fundos do Brasil, começou aqui com as cidades produtoras de petróleo, Ilhabela, Maricá, Canaã tem seu fundo, Conceição do Mato Dentro criou o fundo, e é uma coisa muito interessante, porque você, às vezes, por esse vai e vem do recurso, você aparta e planeja melhor como você vai gastar, até numa perspectiva de distribuição econômica. E na questão do comportamento rent-seeking, é você colocar o que eles chamam de TAP-troika, que seria transparência, accountability, a prestação de conta e participação social. A participação social como um elemento importante para estar vendo como esse recurso está sendo utilizado, está sendo bem gasto. Né? E a gente tem visto muitos exemplos muito interessantes nessa questão de conflito distributivo. Eu poderia dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Hidro criou um fundo
de desenvolvimento sustentável para a área aqui de Barcarena, embora não seja voltado para a indústria extrativa, ainda é a parte da transformação, mas a transformação é commodity, é alumínio e alumínio, no sentido de dar oportunidade para a inclusão participativa e inclusão social. O tempo é curto, aqui a gente já está chegando aqui no final. Eu só queria dar alguns exemplos interessantes. Exemplo de fundo soberano, como eu falei para vocês, temos Ilha Bela, temos o fundo de Canaã dos Carajás, que a prefeita vai com certeza falar melhor do que eu. Exemplos de diversificação econômica, temos um exemplo muito interessante, tem uma participação importante da compensação financeira que vai para o Estado. O Estado de Santa Catarina criou um fundo, todo o recurso de Santa Catarina vai para ciência, tecnologia e inovação, vai para a fundação. Qual é a ideia? É que esse recurso faça a ponte entre outras atividades. Então, 80% vai para financiar pesquisa que gere inovação, que vai substituir o carvão, que é o recurso do carvão, e 20% vai para dar bolsa para alunos carentes. Né? Aqui o governo do Estado do Pará também vinculou 20% do que ele recebe da CEFEM e que vai para a Fundação de Desenvolvimento. Eu acho isso muito interessante porque, em termos econômicos, o que gera desenvolvimento mesmo no longo prazo é ciência, tecnologia e inovação, é o que dá. O fundo hidro, como eu falei para vocês, temos exemplos de economia circular, a reutilização de rejeitos, que também se viu muito nisso. Isso requer a participação dos governos locais, muitos colocando parte da compensação financeira para poder ser parceiro de projetos importantes. Aquilo que eu falei, a transparência, a gente viu, por exemplo, a Confederação dos Municípios fazendo convênios com a Agência Nacional para fiscalizar, isso é muito importante, para fiscalizar tanto o que você recebe como o que você gasta. Então, colocar as luzes da participação social, isso é muito importante. Na questão da diversificação econômica, a Alexandre já teve a oportunidade de participar, eu participo como membro científico do projeto de reconversão produtiva de territórios minerados de Minas Gerais, é uma iniciativa muito bonita, e aí nessas iniciativas todas, prefeitos, o que eu gostaria de destacar é a parceria. Então a gente vê que um ente, por mais forte que ele seja, uma empresa que pode colocar um fundo, ele sozinho não faz muita coisa, ele depende do prefeito para fazer uma legislação, para ter uma parceria, ele depende da academia que vai dar ali o suporte científico, tecnológico que ele está fazendo, ele depende da sociedade por causa da aceitação social e a força do empreendedor juntos. Então, quando a gente vê que tem essa parceria, a gente vê realmente possibilidade de transformações interessantes. Prevenção da violência, a gente vê aqui uma parceria do governo do Estado com as empresas de criar as usinas da paz, e a gente vê, eu estava vindo para cá, eu assisti com muita alegria que Belém está uma das cidades mais seguras do Brasil. Então, para a gente isso aqui é uma glória, porque há 7, 8 anos atrás isso não era verdade. Então, a gente fica muito feliz com essas iniciativas. E aquilo que eu falei é o triângulo mágico, né? O governo dando políticas de infraestrutura, fundos, suporte, as companhias demandando pesquisa, apresentando boas práticas, fazendo colaboração, a academia oferecendo pesquisa. Hoje, as universidades estão cheias de possibilidades que podem ser parceiras de governos, podem ser parceiras de empresas, e a integração desses agentes, muito importante ter um agente integrador, porque cada uma dessas realidades fala uma língua diferente, né? Desculpa se eu me alonguei, muito obrigada aí pelo tempo, muito pela atenção. Obrigada, Sérgio. Obrigado, professora. Bem, a professora Maria Amélia apontou aqui alguns aspectos que compõem a discussão sobre governança pública. Talvez para o ambiente privado, claro que a discussão sobre governança é muito familiar, é o cotidiano, mas o que na gestão pública, aquilo que não está escrito não pode ser feito, né? Quer dizer, ela é absolutamente regrada e aquilo que rege governança pública tem uma lei específica para isso, o Decreto 9.203, de 2017, que estabelece princípios que a professora Maria Amélia acabou de trazer, né? A transparência, integridade, mas tem um aspecto fundamental, que é entrega de serviço para a população, capacidade de entrega. Então, nesse aspecto, existe, inclusive, uma lei importantíssima, né, que ela é celebrada aí por todos aqueles que defendem a boa qualidade no serviço público, que é a Lei 13.460, também de 2017, que ela estabelece princípios de qualidade, mecanismos de avaliação, como efetivamente nós devemos trabalhar e medir qualidade no setor público. Então está escrito, e é por isso que
no o Prêmio Municípios Mineradores, aqui eu queria destacar, né, entre os finalistas, né, do prêmio, esse importante reconhecimento. Nós temos municípios de pelo menos 4 estados, né, brasileiros, né? Nós temos Goiás, Pará, Minas Gerais, Bahia, estão entre os finalistas do Prêmio Municípios Mineradores de 2023. E para falar, né, sobre boa governança e como construíram, né, bons legados a partir não só dos recursos da CEFEM, mas do mérito da equipe, né, o que tem feito nas suas gestões, eu gostaria de passar para a prefeita e para o prefeito aqui, inicialmente para a prefeita Josemira Gadelha, que tem feito um trabalho muito importante em Canaã dos Carajás e de destaque nacional. Prefeita, por favor. Obrigado pela presença. Obrigada, Sérgio. Cumprimentar os amigos aqui que dividem o painel comigo, o Sérgio, como mediador, o Alexandre, a Maria Amélia, e aqui o meu colega prefeito, representando Itabira, o Marco Antônio. Cumprimentar todos os presentes, agradecer pelo convite. Primeiramente dizer que eu sou advogada, né, venho de uma área técnica, estou prefeita pelo primeiro mandato, estive presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Canaã dos Carajás, por 2 mandatos. Eu não venho de uma linhagem política, não tive pai, irmão, primo, alguém que me ajudasse a chegar ao cargo por uma questão familiar. E, Sérgio, eu então decidi e optei por fazer da minha administração a minha política. Então, administrar com seriedade, com responsabilidade. A professora aqui, Maria Amélia, ela fala da questão de entender que a mineração, muitos acreditam que traz o desenvolvimento econômico. Sem dúvida, né, tem uma grande contribuição do desenvolvimento econômico. Entretanto, não é apenas isso. Traz também uma demanda e muitos desafios na área social. E, para isso, a gente precisa, o gestor público precisa empreender esforços para esse desenvolvimento, entendendo que o minério ele é finito e a gente precisa ter estratégias de governo para desenvolver uma segunda matriz econômica, construir uma cidade sustentável. Canaã dos Carajás é uma cidade que eu estou prefeita, na região sudeste do Pará, uma cidade com 77 mil habitantes, pelo último censo. Quero destacar aqui que, proporcionalmente, foi um dos municípios que mais cresceu no país, Canaã dos Carajás. Fica na região de Carajás, teve lá a sua emancipação política em 1994, então é uma cidade que esse ano faz 29 anos de emancipação política. O nosso PIB lá está em 591 mil, né? A nossa principal fonte de arrecadação ainda é o minério, representa mais de 50% da nossa arrecadação. Mas eu queria falar desses desafios, Maria Amélia, que nós temos. Você colocou aqui, muito importante, o desenvolvimento econômico, mas todos os desafios que nós enfrentamos, prefeito Marco Antônio. E aí a gente estava trocando aqui uma figurinha, ele falando assim, Canaã, mas começando e Itabira aí já quase finalizando. O importante é a gente até conhecer essa experiência, de entender o que deu certo e o que não deu certo. Nós temos grandes desafios. A educação, por exemplo, cresce a cada dia. Nós temos aí como planejamento de educação para essa minha gestão construir até 17 escolas. De fevereiro deste ano a agosto, nós recebemos 1.200 novos alunos. Significa dizer que nós recebemos mais uma escola. Então, temos que estar preparados para atender a demanda da educação no nosso município, que todos os dias cresce, pelas pessoas que chegam, né, acreditando em sonhos, no emprego, na nossa cidade. E a gente precisa estar preparado também
para atender a nossa educação. Os acessos à saúde. Mais de 70% da nossa população são pessoas que utilizam o SUS, né? 23% utilizam plano de saúde e 1,95% particular. Mas para você ter ideia aí, de 2014 para 2022, nós tivemos um aumento de 2.700% nos nossos atendimentos na rede pública de saúde em Canaã dos Carajás. O nosso hospital municipal teve um aumento de mais de 300% nas internações. Nós atendemos não apenas a nossa cidade de Canaã dos Carajás, mas nós atendemos muitas cidades vizinhas, como Parauapebas, Jauazu do Norte, até pessoas que vêm de Marabá, de outros estados. Então, quanto maior a oferta, quanto mais melhoramos os nossos serviços de educação e saúde, mais atraímos pessoas em busca desses serviços. No CAD único, a nossa assistência social, 45% da nossa população é inscrita no CAD único. Então, quase a metade da nossa população. Então, muito desafiador. Eu coloquei aqui o número de 5,8%, o nosso número de crescimento de pessoas cadastradas nos últimos 5 meses. Então, são pessoas todos os dias que chegam e que nós temos que estar preparados para atender na área social. E aí eu quero falar um pouquinho agora das nossas estratégias de governo. Dizer que nós trabalhamos com planejamento e controle orçamentário, a diversificação econômica, eu coloquei aí as peças, mas também com as nossas ferramentas de governo, que é o PPA, o LDO e a LOA, né? As peças de execução orçamentária, que isso é muito importante, Sérgio. Se a gente não tiver um bom acompanhamento, a gente não consegue chegar ao final e atender às demandas, aquilo que a gente pensa. E os 4 anos de gestão, Alexandre, passam bem rápido, né? Então, se você não tiver esse controle, dizer também, assim, de todo esse investimento, eu falei aqui de ferramentas de gestão, nós temos aí um planejamento, já iniciamos, de implantar no governo o programa de gestão de qualidade em todo o governo. E iniciamos por uma pasta, prefeito, que ela é bem complexa, que é a saúde. Então, nós já estamos iniciando o programa de gestão de qualidade na saúde de Canaã dos Carajás e a nossa meta é de aplicar em todo o governo. Queria ressaltar aqui também que eu iniciei a minha gestão, meu primeiro ano de mandato, com um orçamento de mais de R$ 1 bilhão. Então, 1,6 bilhão de reais. Para vocês terem ideia da alta arrecadação. Mas, vendo esses números, vocês também terão ideia de todos os desafios que nós enfrentamos na administração desses recursos voltados à população. E eu fiquei muito atenta à fala da nossa amiga aqui, em relação à patologia de se manter em poder, né? Que realmente são, entre outras coisas, algo que é preciso ficar atento quem assume uma cadeira na gestão pública e que entra com a responsabilidade de governar e de cuidar das pessoas. É você entender que você precisa trabalhar uma gestão daqui para frente e pensando que os novos gestores que chegarem, eles entendam que é um crescimento a nível da cidade, é pensar a sua gestão a partir de um povo, a partir do cuidado com as pessoas e se trabalhar uma cidade com qualidade de vida, uma cidade que desenvolva uma segunda matriz econômica, uma cidade sustentável, que ela possa se manter depois da mineração, considerando que o minério ele é finito. Então, na diversificação econômica, eu coloquei aí, nós criamos lá um Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que tudo que se arrecada da CEFEM, a compensação financeira, é guardado, é depositado nesse fundo 5%. Esse 5% ele serve para investimento na diversificação econômica, em área de inovação, tecnologia e ensino superior,
A partir daí, nós já começamos a trabalhar e a preparar as peças para esse desenvolvimento da segunda matriz econômica. Então, esses 6 milhões de investimento no Smart City, eu vou falar daqui um pouquinho, resumidamente para vocês, de todos os investimentos que nós estamos fazendo na área da tecnologia, entendendo essa área como muito forte na questão da sustentabilidade. Nós estamos falando aí na COP30, então nós temos que pensar em municípios que desenvolvam a tecnologia. Canaã dos Carajás se propõe a ser um dos primeiros municípios a trabalhar a inteligência artificial a favor da saúde, da educação e do seu desenvolvimento econômico. Desse fundo, nós já emprestamos mais de 11 milhões de reais no comércio local, desenvolvendo, fortalecendo a nossa economia, e mais de 12 milhões de reais em investimento no ensino superior. Em caixa, nós temos aí em torno de 170 milhões de reais. A diversificação econômica também passa pela zona rural, pelo investimento no campo. Eu destaco aqui alguns investimentos na avicultura, bovinocultura, mas estamos investindo, eu falei para vocês aqui do investimento na inovação. Vamos investir agora no ano de 2024 no plantio do cacau, o cacau consorciado com o açaí, entendendo da retenção do carbono, que contribui ambientalmente para uma cidade sustentável e para um mundo melhor para todos nós. Investimento no turismo, que passa pelo turismo de negócios, pelo turismo de eventos, pelo turismo da educação, pelo turismo da saúde. Estamos investindo em obras estruturantes, obras aí como centro de convenções, parques, trabalhando e colocando a nossa cidade num hall para receber pessoas. Turismo de eventos, eu destaco aqui o Canaã Cidade Junina, Festival Gastronômico e Feira de Negócios, onde circula aí quase 30 milhões de reais por ano. Acho que travou aqui um pouquinho. Investimento em infraestrutura. Nós estamos investindo esse ano, desde o início do meu mandato, na verdade, em asfalto no campo, por exemplo. Já são quase 200 quilômetros de asfalto no campo. Isso para levar segurança, melhorar a trafegabilidade, o escoamento da produção rural. Isso também é investir em qualidade de vida. Investimento em infraestrutura nas principais rodovias de acesso à nossa cidade. Nós estamos construindo uma importante rodovia lá, que é a chamada Transcanadá, que liga Canaã dos Carajás, APA 279. Temos um investimento aí de mais de 200 milhões de reais na construção de um aeroporto para o ano de 2024, pensando na logística, no acesso e garantindo aí também para que mais investidores possam vir investir em Canaã dos Carajás. Na educação, merenda escolar, escolas climatizadas, escola em tempo integral, mais de 1 bilhão de reais de investimentos na nossa educação. Saúde, 960 milhões de reais de investimento, construção de um grande hospital que agora passaremos a atender média e alta complexidade, com construção de leitos de UTI, pronto-socorro obstétrico. Nós já temos algumas unidades de saúde atendendo os pacientes até às 22 horas, colocamos como projeto piloto nos bairros e tem sido muito importante para nós. Investimento social, nós temos um importante programa que acredito que é um dos maiores do país, programa habitacional, a entrega do cartão Reforma e Construção. Em 2 anos e 8 meses de mandato, nós já entregamos mais de 1.000 casas à nossa população em vulnerabilidade social e que assim preenche esses requisitos. E aqui eu queria passar um videozinho, um pouquinho da nossa história, para vocês acompanharem. Canaã dos Carajás, a terra prometida. Floresceu no sul do Pará a partir da agricultura e da pecuária. O projeto de assentamento atraiu pessoas de várias partes do Brasil em busca de melhores oportunidades.
Em quase 29 anos de emancipação, Canaã tornou-se a cidade paraense que é referência nacional em desenvolvimento econômico. Eleita em 2022, uma das melhores cidades com capacidade de arrecadação e aplicação de recursos. Saúde. Por meio do programa Construindo Amanhã, a saúde em Canaã tem sido motivo de orgulho. A nossa atenção primária é reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma das 3 melhores do país. E o atendimento de excelência também faz parte da rotina do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e de todas as 13 unidades básicas de saúde da cidade e zona rural, além do novo Hospital Municipal, que já está com as obras iniciadas. Quando entregue, terá perfil regional e possibilidade de abrigar alunos de medicina. Educação. A educação gera resultados positivos que impactam na qualidade de vida em Canaã. Com o programa Saúde na Escola, mais de 13 mil alunos da rede pública recebem atendimento de forma integrativa. O ensino superior é a porta de entrada para um futuro altamente qualificado, pois dentre as grandes obras do programa Construindo Amanhã está o Polo Educacional, que abrigará instituições federais e estaduais. O maior projeto de mineração de ferro do planeta está aqui. E essa riqueza nos fez alcançar lugares de destaque, além de atrair grandes investimentos. Turismo. O município já é uma referência em grandes eventos que movimentam a economia e trazem nomes do cenário nacional de diversas áreas. A Feira de Negócios de Canaã movimentou cerca de 6,5 milhões em 2022. Na cultura, o município também é destaque, com o Canaã Cidade Junina, que atraiu mais de 250 mil visitantes em 17 dias de festa e movimentou mais de 23 milhões de reais. E o Festival Gastronômico inseriu Canaã no cenário nacional, com a presença de chefes renomados. O evento, que chega à sua 6ª edição, contribui fortemente com o empreendedorismo e a economia local. Com o programa Construindo Amanhã, Canaã tem garantido infraestrutura em logística para transformar o município em um ponto de acesso para outras regiões ao sul do Pará. A duplicação da PA 160 vai trazer mais segurança no transporte de passageiros e de mercadorias. O asfalto na Transjussara e na Transcanadá vai facilitar o acesso aos municípios de Xinguara e Água Azul do Norte. A construção do aeroporto está em fase de estudos e incluirá o município na rota de transporte de passageiros e cargas. O ecoturismo também é uma porta para o futuro de Canaã. O Parque Veredas já se consolidou como um braço do lazer e contato com a natureza. Além disso, novos espaços serão construídos, com ampla infraestrutura, como o Parque Linear e o Parque do Mirante. Com um olhar atento às pessoas, a Prefeitura entende que isso é possível construir o amanhã cuidando de quem faz Canaã ser o que é hoje, na saúde humanizada, na educação de qualidade, na infraestrutura planejada, no lazer e no turismo. Canaã segue investindo para colher amanhã os frutos do plantio de hoje. Prefeitura de Canaã dos Carajás, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Eu finalizo, Sérgio, só dizendo que eu compreendo e tenho certeza que a administração ela requer responsabilidade, compromisso, comprometimento e que ela deve ser integrada. Governo, sociedade, instituições privadas e as empresas também, para que o sucesso seja de todos e o cuidado com as pessoas e a qualidade de vida se mantenha. Muito obrigado, prefeita. Parabéns pelo trabalho. Canaã dos Carajás é finalista do Prêmio Municípios Mineradores na categoria Infraestrutura, na qual também no ano passado foi vencedora. Na categoria Saúde, né, fica claro aqui o que a prefeita nos contava. E, enfim, mas como ela relatou, né, o recurso da mineração é importante, né, nesse território. A boa governança, portanto, ela é decisiva, né, para que a gente possa acompanhar aqui o que a prefeita nos relatou, que são resultados, entrega. Mas nós temos também aqui uma prefeitura de destaque,
que entregou no ano passado, né, um bom trabalho em gestão, né, é uma categoria fundamental, né, que permite que a gente possa olhar para as demais e realizar entregas que chegam à população como um todo. Então, o prefeito Marco Antônio Lage é de Itabira e vai nos contar um pouco mais sobre como ele constrói esses resultados no município de Itabira, que é tão emblemático, né, na história da mineração e tem uma trajetória aí em que o ciclo da mineração também já caminha para o seu encerramento. Então é interessante a gente perceber esses dois municípios aqui, né? Quer dizer, um início e um quase no fim, mas ainda tem uma trajetória e o prefeito vai poder nos contar um pouco mais sobre as preocupações e desafios que ele também tem nesse sentido. Muito obrigado pela presença, prefeito. Eu que agradeço, Sérgio. Bom dia a todos, né, da plateia aí, boa tarde já. E, Sérgio, cumprimentar o Sérgio aqui, parabenizar pelo prêmio Municípios Mineradores, do qual tive a honra de receber o ano passado o prêmio de gestão. O Alexandre Melo do IBRAM, agradecer pela participação nossa dos prefeitos neste evento, né, importantíssimo, falar hoje de um novo modelo de mineração no Brasil, falar de sustentabilidade na mineração, passa pelas prefeituras necessariamente, ali estão as pessoas que vivem ali nas cidades, não é? E esse compromisso da gestão pública ele é fundamental para criar esse arcabouço aí de uma mineração do futuro no Brasil, né? Cumprimentar a Maria Amélia, acadêmica, estudiosa do setor, tive acesso às suas publicações, eu acho que nos ajudam muito nesse novo pensamento agora, sobretudo da construção desses novos modelos. E a prefeita Josemira, que nos falou aqui, parabenizá-la pela gestão. Se a gente estivesse compartilhando ideias, não daria tão certo de como que Itabira e Canaã dos Carajás caminham no mesmo sentido, não é? E sendo que exatamente isso que foi falado, né? Canaã dos Carajás começando um percurso, né, da mineração e Itabira finalizando. Mas que bom que Canaã está começando pela apresentação da prefeita, fazendo esse dever de casa, fazendo esse processo todo de olhar para a sociedade, olhar para as comunidades, cuidar das pessoas, que é base de qualquer discurso sobre sustentabilidade que nós tenhamos, né? E Itabira não, nós estamos com esse desafio enorme, é um processo, são dois desafios, o desafio da gestão pública de uma cidade mineradora, com todos os, né, o que envolve a gestão pública, dito inclusive pela Maria Amélia, né, essa expressão, primeiro da questão dessa maldição dos recursos, né, que ela é muito sério, ainda mais, e nós temos uma experiência muito grande nisso, depois de 81 anos de mineração, e convivemos com a maldição dos recursos nesses anos todos, né? E depois também essa questão do poder, da manutenção do poder, dos grupos que querem se manter no poder, atraídos naturalmente pelos volumes, pelos recursos, pela arrecadação desses municípios, né? Isso também é uma anomalia e faz mal, naturalmente, pelo processo de desenvolvimento de uma cidade. Itabira, nós convivemos com esses dois grandes desafios, e o primeiro deles é isso, essa maldição dos recursos e a falta da responsabilidade de gestão que nós vivemos nesses 80 anos, né? Essa experiência, nós somos uma cidade no centro de Minas Gerais, a primeira grande mina de hematita do Brasil explorada foi em Itabira, né? Em 1942, a Vale foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, num decreto criando a estatal Companhia Vale do Rio Doce, então Companhia Vale do Rio Doce, para explorar essa grande mina aberta, essa primeira grande mina aberta do país, que é a mina do Cauê, né? E 81 anos depois, nós vivemos esse grande drama que, depois de anunciada a exaustão mineral para 1931, e depois 2031, e depois agora renovado, a Vale renovou no seu relatório para a NISE, na Bolsa de Nova York, para 2041. Então, esse é o maior desafio que nós temos hoje. Em 20 anos, né, tem que fazer aquilo que o Canaã está fazendo agora, né, preparando para o futuro, buscando investir os recursos do município, do CEFEM, em projetos sociais, sobretudo, de cuidar das pessoas,
porque esse, para mim, na minha opinião, é base de um plano de sustentabilidade. A dimensão social é a principal, depois você tem a ambiental, a econômica, que precisamos cuidar dela, mas o básico é o social. Então, nós temos agora 20 anos no máximo, e provavelmente com um phase-out, uma redução dos volumes de produção e dos volumes de arrecadação nesse período, para poder criar, não é, uma cidade mineradora sustentável, que é o que nós estamos nos propondo agora, criar um modelo de cidade mineradora sustentável. E para isso, claro, buscar um modelo de gestão, e aí é preciso de criar princípios, diretrizes que, de uma certa forma, direcionam, até forçam o poder público a criar indicadores. Eu sou a favor disso, para que o poder público possa seguir os determinados princípios, porque, não gostaria de dizer isso, porque um prefeito vem e fica 4 ou 8 anos. Eu, como a prefeita Josemira, foi a primeira eleição da minha vida, não venho da política, venho da iniciativa privada, fui executivo de multinacional do setor automobilístico durante 25 anos e quis voltar para a minha terra para poder dar essa contribuição, essa grande contribuição de gestão, trazer um pouco os princípios da gestão privada para a gestão pública. Mas o aspecto principal é exatamente este, não é? Como que nós, depois de tantos anos, né, Itabira ainda tem ainda, e é relevante, dos 81 anos de mineração, ela ficou de 1942, no início da mineração, até 62, 64, durante 22 anos, sem nenhum imposto, zero imposto. Depois foi criado o IUM, o Imposto Único da Mineração, que era uma parcela menor, né, porque o Estado ficava com uma parcela maior, né, e até após a Constituição de 88, foi que a criação da CEFEM, que efetivamente começou a entrar recursos, né, oriundos da mineração no município, que pudessem contribuir com essa gestão, contribuir com um processo de desenvolvimento sustentável de um território minerado, né, que é esse grande problema. Então, e não foi feito, mesmo depois de 88, mesmo depois da CEFEM, não foi feito esse dever de casa, esse programa de pensar na sustentabilidade nas suas dimensões, em todas as suas dimensões. A dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão econômica, e isso está se fazendo, está se buscando fazer. Agora, né, a toque de caixa, numa grande frente, num grande esforço, para que realmente, em 41, digamos assim, quando efetivamente se dar a exaustão mineral, a cidade de Itabira, o seu território, possa ter a mínima condições de sobrevivência, capacidade de ser uma cidade sustentável, onde a sua comunidade possa ter qualidade de vida, garantir essa qualidade de vida futuro, né? Então, por isso que eu digo, a vantagem da gente também não vir da política, nesse momento, é essa. A gente não pensa na próxima eleição, nós estamos pensando na próxima geração. Então, é criar medidas geracionais, né, pensando exatamente neste futuro. E o que nós estamos fazendo, nesse momento, é exatamente isso. Cuidar daquilo que não foi cuidado, né? Usar os recursos exatamente para poder criar em Itabira uma base mínima de sustentabilidade social. O saneamento básico, né, que era 40% de esgoto tratado, nós estamos entregando com 80%, nós estamos dobrando o saneamento básico, que eu comecei por ele porque, efetivamente, são obras que os prefeitos adiam sempre, porque não dão voto. Né? Quando se pensa na próxima eleição, você não investe em saneamento básico, porque você não inaugura uma rede de esgoto, né? Você inaugura praças e, enfim, monumentos. Então, nesse sentido, nós estamos investindo em educação. Infelizmente, encontramos por isso que eu friso muito a necessidade de criar indicadores, não é? Até para ter mais dinheiro, talvez, porque nós encontramos uma educação pior, com um indicador pior da mais da metade dos 853 municípios de Minas Gerais, não é? Então, estamos fazendo um investimento pesado em educação, reformando as 27 escolas
públicas, não só reformando reforma física, porque estavam todas sucateadas, mas reformando também, trazendo novidades pedagógicas, trazendo investimento em informática, em robótica e investimentos também na escola integral, com educação, com arte e esporte, né, no ensino, no contraturno escolar para 100% das crianças. Ampliando as creches, nós encontramos uma cidade com 1.320 vagas faltantes em creches, ou seja, eram 1.300 famílias e não podiam deixar suas crianças, não tinham onde deixar suas crianças para trabalhar, as mães principalmente, têm um impacto muito grande sobre as mulheres, e nesse sentido também nós estamos investindo para zerar o déficit de creche até o final do meu governo. Eu espero que isso aconteça até antes, até o início do ano que vem. E investimento muito forte em esporte, né? na infraestrutura de esporte que já havia na cidade, mas também estava sucateada, e na saúde, na saúde também, uma grande inversão na saúde pública. Exemplo da prefeita Josemira, nós somos uma cidade que dá uma assistência sanitária, responsável pela assistência sanitária de 27 outras cidades do entorno de Itabira. Então, nós somos uma cidade de 120 mil habitantes, mas cuidamos de 500 mil pessoas, para quase 500 mil pessoas. Então, há um investimento muito grande, uma inversão muito grande também para que a atenção básica, a saúde de família seja prioridade, receba um maior investimento e, além de tudo, um investimento na saúde de alta complexidade, exatamente para transformar Itabira numa das vertentes econômicas, ser um polo médico, um polo da atenção médica, um polo de assistência médica. Para isso nós trouxemos, e felizmente conseguimos trazer, há um mês começou a nossa faculdade de medicina, e isso foi um investimento também que nós contamos com, dentro de um programa que estamos desenvolvendo com a Vale. Vamos falar um pouquinho desse programa de Itabira Sustentável, criado junto com a Vale e criado junto também com o próprio IBRAM, e o outro, são dois grandes projetos, né, o Itabira Sustentável com a Vale e o Reconversão Produtiva junto com a IBRAM, SEBRAE e outras instituições de Minas. Itabira sendo um piloto, um projeto piloto, exatamente por ser uma cidade em vias de exaustão, né? E, nesse sentido, nós estamos caminhando para a construção disso, nesse projeto de curto prazo, 4 anos, que é o meu mandato, mas planejando um trabalho, um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Uma visão de 10 anos, né, com projetos concretos de 10 anos, que são 63 projetos, e mais 30 anos de visão de que será Itabira daqui a 30 anos, pós-mineração. É aí que a gente está trabalhando muito, ou seja, cuidando de um lado, o investimento de um lado no social, no presente, na reforma, na reestruturação social da cidade, também nos aspectos ambientais, ou seja, cuidando das dimensões, das 5 dimensões da sustentabilidade, e, ao mesmo tempo, trabalhando com o IBRAM, com o SEBRAE, com essas instituições, o Programa de Reconversão Produtiva, e com o Vale, com um projeto inédito, criando um modelo inédito de relacionamento de município com a mineradora, com a empresa mineradora, pensando no longo prazo, criando, e aí a Vale disponibilizou uma consultoria internacional para estruturar esses projetos todos, estruturar esse plano, esse planejamento estratégico, e temos hoje 63 projetos. O primeiro deles foi essa Faculdade de Medicina de excelência, com investimentos nos laboratórios de última geração, cuidados pela Vale. E assim, a gente espera que com isso nós tenhamos um modelo, de fato, um planejamento que, com a sociedade civil sendo envolvida, e nesse aspecto nós criamos, são 5 grupos de trabalho com o IBRAM e 15 grupos de trabalho com a sociedade, junto com o projeto de Itabira Sustentável com a Vale, para envolver a sociedade, para que a sociedade se aproprie desse plano, né, e possa dar sequência, independentemente do prefeito que vai estar ali amanhã, depois, né, para que a sociedade se aproprie efetivamente, né, desse programa de desenvolvimento. E isso nós estamos fazendo, quer dizer, eu acho que é um projeto auspicioso e tem que ter rapidez. E, ao mesmo tempo, Maria Amélia, nós estamos criando o que já foi feito em Canaã, espero aprovar até o final do ano a lei da criação do Fundo Municipal, né, em Itabira também, porque aí nós teremos também uma visão de longo prazo e
Então, vamos discutir naturalmente com a Vale esse aspecto, porque o fundo soberano para Itabira ele é fundamental e nas nossas contas, se depositarmos 25% do valor do CEFEM, nós vamos conseguir 1 trilhão em 40 anos, né? Não basta, se a gente tem a perspectiva de exaustão em 20 anos, talvez aí essa negociação que nós vamos fazer, para que a gente tenha de 40 para 20 anos, depositarmos 25% do CEFEM, que é muito, mas o que vai exigir do gestor público maior eficiência administrativa, maior eficiência nos recursos, investir melhor, né? Cortar os desperdícios que são muito comuns na gestão pública. E a criação desse fundo, nós vamos ter recursos que só o rendimento desse fundo vai dar o que nós ganhamos de CEFEM hoje, que são 300 milhões de reais, é 1/3 da nossa arrecadação em CEFEM. O grande drama é exatamente este, né? Daqui, com a exaustão, nós perdemos 1/3 da arrecadação, com os custos, com todos os custos, custeio que nós temos, não só de Itabira, mas o custeio de toda uma região, de toda aquela região que temos ali. Então, assim, são desafios enormes de uma cidade que vai trabalhar o fundo e trabalhando essas vertentes econômicas para diversificação. Um deles é exemplo do Canaã também, por isso que a gente estivesse trocando figurinha, não seria não casaria tanto assim, que é o turismo, né? O turismo ele é fundamental, nós temos uma vocação para o turismo enorme, o turismo literário, né? Itabira é a terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade, e que é um grande poeta, um dos maiores, né? E que certamente é uma das cidades mais cantadas em verso e prosa do mundo, né? Dentro de uma literatura. Então, nunca a gente fez essa pesquisa, não tem uma cidade tão mencionada na literatura, nas poesias, né? Como Drummond mencionou Itabira, colocou Itabira ali como sua grande inspiração poética também, né? Então, isso temos que explorar. Isso já temos, este ano, o 3º Festival Internacional de Literatura, Literário, que está fazendo um sucesso enorme, está abrindo a cidade de novo para ser essa capital nacional da poesia que a gente está buscando e espera com isso, né? E as outras vertentes também esse polo médico, né? Agora a Faculdade de Medicina vai nos forçar a investir e a fazer com que a nossa estrutura hospitalar, né, sobretudo da alta complexidade, possa acontecer, até para receber esses residentes, até para preparar e concluir bem os cursos desses estudantes de medicina que já começaram, agora em julho começou a primeira turma, né? Então isso já nos força, já nos direciona para isso. O polo acadêmico, o polo universitário, nós temos a Universidade Unifei, a Universidade Tecnológica de Itajubá, com campus avançados de Itabira, e nós estamos remodelando a presença da Unifei em Itabira, que já se investiu muito, mas o objetivo não é criar um centro universitário com vários cursos universitários, mas é criar um centro de conhecimento para suportar essa nova economia que vai chegar, essa economia da tecnologia, das novas tecnologias que vai chegar a Itabira também. Então é importante demais a Unifei, mas com um novo direcionamento, né? Se gastou muito dinheiro, mas com pouco resultado nesse sentido. Agora mesmo já estamos trabalhando com os israelenses para trazer, né, para a Unifei Itabira um curso de pós-graduação em tecnologia aplicada à medicina, que é um novo mundo. Então, temos que buscar esse novo universo, essa nova economia. A Unifei é uma universidade de tecnologia, de engenharia, e pode muito bem receber o curso de tecnologias aplicadas à medicina, que é um novo tempo da própria medicina, né? O agro, então, nós somos um município de 1.260 km², com 1.000 km² de rural, né, de território rural, e que participa apenas com 1% do nosso PIB. Então, precisa de um grande programa do Procampo, né, o Procampo de Canaã, mas a gente está fazendo um grande programa de desenvolvimento rural, incentivando a produção, e para que a gente possa, inclusive, suportar essa infraestrutura rural que nós precisamos. Temos 2.700 quilômetros de estradas de terra, de estradas rurais.
para cuidar. Não é? É uma distância de Itabira a Belém do Pará. Não é? Então, por carro, né, por rodovia. Então, é muito, e nós precisamos de girar a economia no campo para, no futuro, poder criar e continuar investindo nessa infraestrutura. Também o setor logístico, a ferrovia Vitória-Minas começa em Itabira e vai dar em Vitória, nos portos de Vitória, que serve a Vale, não é? Tem ociosidade, a gente sabe disso, então é possível criar um hub logístico em Itabira para que essa ferrovia muito eficiente possa ser utilizada também como, né, para o setor logístico, para o desenvolvimento do setor logístico no nosso município. E a tecnologia, naturalmente, né, através da Unifei, e criar esse hub, esse ecossistema de indústria de tecnologia na cidade. Com isso, quer dizer, o plano está pronto, está bem desenvolvido, precisamos trabalhar muito, e nesse aspecto a gente precisa de pessoas. E esse investimento muito grande em pessoas que nós estamos fazendo, né, para suportar, para direcionar, para dirigir, para executar todos esses projetos. Né? Isso a gente tem feito, tem falado muito, isso é um investimento também que a Prefeitura de Nova Lima. Eu queria dizer que eu estou aqui também representando a AMIG, Associação dos Municípios de Mineradores do Brasil, agora era de Minas Gerais, e com, né, o advento do Pará, o crescimento do Pará, a AMIG se transformou numa associação brasileira. Estou com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, está presente aqui também, representando a AMIG, que é um território, uma das cidades muito tradicionais, os mais tradicionais do Brasil na mineração. Acho que depois ele pode também dar alguma contribuição no sentido de como nós estamos preparando também as pessoas, né? Como nós estamos preparando para estruturar tudo isso. A gente precisa dos recursos humanos, e esse também é uma grande falha, um grande problema da gestão pública, né? De não incentivar, não valorizar, não investir, não capacitar, e é nisso que nós estamos trabalhando também para poder amarrar e a conta fechar na frente e no futuro. Então é isso, a gente vai ter a oportunidade de falar mais. Obrigado. Muito obrigado, prefeito, que nos relatou aí as pedras no caminho, né, os dilemas da administração, porque com os grandes recursos vêm grandes responsabilidades, e aqui os exemplos de Canaã dos Carajás e Itabira dão conta disso. Mas eu percebo, né, o quanto vocês falam em futuro, né? As prefeituras aqui não estão apenas preocupadas com o presente, mas falam muito em futuro, em legado, na discussão sobre estabilização, né? Quer dizer, quando num ciclo eventualmente desfavorável do minério, também como é que nós estabilizamos, e aí a importância dos fundos também para pensarmos nos investimentos produtivos do futuro, mas sem políticas de desenvolvimento nós não fazemos esse caminho, né? Então, e aí existe uma agenda, né, importante, né, que o IBRAM tem se dedicado, e queria perguntar aqui, passar ao Alexandre para que ele nos conte um pouco sobre o que vem, como é que o IBRAM, né, olhando para essa agenda de desenvolvimento institucional, essa agenda de melhoria de governança, né, como é que o IBRAM tem trabalhado essa agenda nas diversas perspectivas aqui que a gente trabalhou. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todas e a todos. Queria, como eu fiz no último painel, saber quem está conosco aqui. Só levantar a mão. Bacana, nós temos várias pessoas aqui. Um prazer enorme estar aqui, né, nesse painel, junto com os prefeitos, com a Maria Amélia. Sérgio, um grande amigo, a agenda pública parceira do IBRAM já há um bom tempo, principalmente nesse projeto, né, do prêmio Municípios Mineradores, que nós iniciamos há 2 anos, também com a parceria e o apoio enorme do Ministério de Minas e Energia, né? Maria Amélia, da academia, sempre conosco no IBRAM, trazendo vários estudos, né, que contribuem aí para a mineração brasileira. E estou aqui conhecendo, né, os trabalhos, já conheci, já entreguei o prêmio para a Samira, prefeita de Canaã dos Carajás, conhecendo um pouco mais. A Maria Amélia já me falou, você já foi ali naquele... Fenicã? Eu falei, não, já falou que é muito bom, então provavelmente quando estiver por aqui vou lá. O Marco Antônio, grande amigo, né, do setor empresarial, há um bom tempo atrás, e fazendo um belíssimo trabalho em Itabira, né, e com isso gostaria de cumprimentar também
João Marcelo, prefeito de Nova Lima, né, que junto com Marco Antônio são diretores da MIG, né, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, que também tem feito um trabalho muito próximo e convergente com o IBRAM, né? E com isso, estou muito feliz de estar aqui, porque nós, pegando um pouco que o Marco Antônio falou, nós estamos aqui numa agenda que é basicamente social. Nós estamos falando aqui de pessoas, né? Os prefeitos trabalham, né, em prol do bem-estar da população, de pessoas. Então, é muito bom a gente ter esse painel com vocês. Mas antes, primeiramente, gostaria de falar, como a gente está falando aqui de CEFEM, as aplicações, é muito importante o que o IBRAM já tem falado em vários outros painéis aqui, em algumas reuniões aqui durante a Expo IBRAM, que é o fortalecimento da Agência Nacional de Mineração. Né? Falando em CEFEM, a gente tem que falar da agência, né, que nós pregamos o fortalecimento, que para termos um setor de mineração forte, precisamos ter uma agência de mineração forte. E, com isso, a questão dos repasses da CEFEM, né? Que esses repasses eles tenham que ser programados, tenham que ser provisionados, porque o prefeito precisa disso. O prefeito ele precisa saber quanto que vai entrar para fazer seu planejamento estratégico, suas previsões. Então, isso é fundamental, né, de que a gente tenha essa normalidade de repasses dos recursos da CEFEM. Entrando no exemplo prático que o IBRAM tem atuado junto aos municípios mineradores, territórios minerados, são os projetos, né, de reconversão produtiva e os projetos de diversificação econômica, já mencionados aqui pelos dois prefeitos e pela Maria Amélia. Né, o IBRAM, nós temos um convênio com a MIG sobre a diversificação econômica, atuando em 2 municípios em Minas Gerais, Nova Lima e Itatiaia-Sul. Né, começamos agora, nos últimos meses, em Itatiaia-Sul. E também o outro convênio de reconversão produtiva, que o projeto piloto é justamente, como o Marco Antônio mencionou, em Itabira, justamente, né, pela essa previsão de... E fico feliz de ter os dois prefeitos, um iniciando e o outro finalizando o trabalho da mineração naquele território. E é importante dizer que é o território, não é o município, muito bem colocado pelo Marco, porque a gente está tratando dos impactos que referem àquele território, né? A gente não pode ficar focado somente ao município. E eu coloco aqui que alguns desafios, que é principalmente um conceito que eu criei, tá, Maria Amélia? Eu vou fazer até uma tese sobre isso, que é a sustentabilidade no engajamento. São três pilares, como nós temos o pilar aí, né, da sustentabilidade ambiental, social e econômica, nós temos um pilar de engajamento que tem que funcionar, que são, por um lado, o setor público, o segundo, o setor empresarial, as empresas, aí entra o papel do IBRAM, junto com as empresas mineradoras, e também as comunidades. É um tripé que tem que se manter em pé. Se um desses tripés falharem, nós não temos sucesso num projeto de diversificação econômica. Então, eles têm que estar muito bem alinhados e também o que está mais em foco nesses dois projetos que o IBRAM desenvolve nesses territórios é a questão do engajamento da própria população, as comunidades, participação, o diálogo constante, para que a gente tenha aí um melhor plano de diversificação para aquele local. Concordando aqui com a questão do turismo, essencial, a questão de outras atividades econômicas, mas temos que pensar, como o Marco tem falado aqui, sobre a questão da Unifei, trazendo tecnologia, trazendo, né, um hub de tecnologia, como também falado aqui na questão do pilar da educação aqui em Canaã, que é essencial que a gente tenha aí novos olhares para novos clusters industriais de desenvolvimento na região, que vai trazer, voltar uma normalidade de recursos da economia daquele território, uma vez que a mineração sair daquele território. Muito bem colocada a questão da educação, da saúde, da infraestrutura, né, o planejamento e controle do orçamentário, né, prefeita, como você mencionou, que aí vem a questão dos recursos da CEFEM, né, a previsão e o provisionamento desses recursos é fundamental, e também, como já falado,
já mandando um abraço para o nosso presidente da AMIG e prefeito também de Conceição do Mato Dentro, o Zé Fernando, que estava previsto vir aqui e não conseguiu, que tem desenvolvendo um trabalho e ele lá criou também 2 fundos soberanos, né, que eu acho que isso está sendo muito bem difundido dentro da AMIG e é o que vai contribuir fortemente para essa agenda no território, né? Após 4 anos ou 8 anos da gestão do prefeito, esse projeto ele vai se perpetuar, né? Aprovado em câmaras municipais, que ali os recursos vão ser realmente destinados à diversificação econômica. Então, Sérgio, as minhas primeiras palavras nesse sentido, de que a gente tem caminhado. Gostei da questão dos fornecedores, que a Maria Amélia colocou, não só as empresas mineradoras, mas tem uma cadeia de empresas fornecedoras da mineração, e não só da mineração. Quando a gente fala de diversificação econômica, são vários setores que atuam ali naquele território, não só a mineração, né? Então, tem que somar os esforços. Eu acho que a palavra é parceria. Cada vez mais a gente enxerga que esse tipo de iniciativa tem que ter parcerias. A gente busca sempre trazer parcerias locais, regionais ou estaduais, buscando aí as federações de indústrias dos estados para que participem também. Em Minas Gerais nós temos lá a FIENG participando desse projeto de reconversão produtiva, junto com o SEBRAE, o próprio governo do estado de Minas Gerais, ou seja, nós temos que envolver o governo, outras associações e federações para que a gente consiga colocar em pé esse trabalho, Sérgio. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu vou convidar a plateia, nossa audiência aqui tão qualificada, a enviar perguntas para que a gente possa aqui interagir com qualidade, dando voz a vocês aqui nesse painel. E, bem, mas para esquentar nossa conversa, que essa parte é a melhor parte, né, em que a gente dialoga aqui sobre o que vocês trouxeram e aprofunda algumas ideias importantes, nós temos alguns exemplos, né? Olhando para o setor de petróleo e gás, por exemplo, a gente tem analogias interessantes, né? Quer dizer, também é um recurso finito, também existe aí essa preocupação com o futuro, né? Mas, assim como no setor de petróleo e gás, a gente conhece muito a realidade, trabalha com Niterói, enfim, é um dos municípios, inclusive, que faz parte, né, desse fórum dos fundos soberanos, enfim. Mas, assim como no caso do petróleo, nós temos necessariamente a grande receita, ela não significa bons resultados em gestão, ou seja, o município recebe recursos altos, mas isso necessariamente não vem acompanhado de bons resultados, enfim, como o que vocês trouxeram aqui, resultados importantes, reconhecidos pelo prêmio. Mas eu queria perguntar especificamente sobre essas 2 dimensões, né? Uma questão fundamental que a gente percebe é a desigualdade, né? A desigualdade, o enfrentamento de situações de pobreza e desigualdade mais presente, né, nos diversos territórios. Mas também é uma questão de futuro, né? Como é que vocês hoje pensam, né, as próximas gerações, né? Quer dizer, a qualificação das pessoas que virão a viver no município no futuro, como é essa agenda de futuro para as próximas gerações, a desigualdade e a agenda de futuro, para a gente começar aqui a trazer algumas perguntas da audiência. Se vocês puderem responder, por favor. Tá bem. Então, eu começo aqui rapidamente. É uma boa pergunta, viu, Sérgio? Porque nós encontramos esse tema da desigualdade também em cidades ricas, em cidades mineradas que têm uma alta arrecadação. A realidade de Itabira, por exemplo, me assustou muito. Nós encontramos uma população de 12,6% da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, um município de 120 mil, perto de 15 mil pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. E nós criamos, naturalmente, um planejamento de comida na mesa, né, que é comum, digamos assim, o Bolsa Família e etc., mas algo especial, mas também nós demos o nome de Facilita e criamos o Facilita Trabalho, de capacitar principalmente as mulheres que são, quando a gente mapeia
essas famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, quase sempre, a grande maioria, são mulheres, né, mães solos e, naturalmente, mulheres arrimo de família, que estão sozinhas, os maridos se foram, de uma certa forma, não tem marido, e elas sozinhas cuidando de crianças, cuidando de família. Então, a gente criou um programa, aí vem, o programa ele vai se alinhando, né? O programa da creche se encontra muito essas mulheres que estão sozinhas e que não têm onde deixar os filhos. Aí não podem trabalhar e entram nessa situação terrível. E aí as creches estão conectadas a isso e o programa facilita o trabalho de capacitação dessas mulheres, né, com a geração de emprego, pelo menos meio horário de trabalho. E aí nós estamos fazendo, já são 150, o programa ele é para colocar pelo menos 100 mulheres no mercado de trabalho por ano, para a gente poder, e a meta é isso, nós temos 5 mil famílias recebendo o benefício hoje. E a nossa meta é reduzir, cada ano, reduzir esse número de famílias, reduzir o cartão facilita. Então, isso é um processo, né? Um processo mais, digamos, imediato, emergencial. Mas agora é cuidar dessa juventude que é desesperançosa e, principalmente, depois de saber que a Vale, que a exaustão mineral a Vale não vai embora, né? Mas o que se passa na cabeça das pessoas é que a Vale vai embora. E aí cria desesperança, cria intranquilidade e cria muita insegurança, sobretudo para os jovens que foram, historicamente, há 8 décadas, criados para trabalhar na Vale. Criados para trabalhar, eles são orientados a trabalhar na mineradora, né? E isso vai acabar nesse sentido, vai reduzir drasticamente. Então, nós estamos criando exatamente um programa para a juventude, desde do primeiro emprego, né? E aí nós temos também hoje perto de 200 jovens de 16 anos fazendo esse curso de capacitação, com SENAC, com outras instituições. E agora acabamos de lançar um curso, um projeto chamado Desenvolve Itabira. É um curso para desenvolvedores, né? Para que eles entram efetivamente nesse universo da tecnologia. São 500 vagas e já estamos com 1.500 inscrições em 2 semanas. É impressionante a demanda que existe para que realmente esses jovens sejam despertados, né, para esse novo universo da tecnologia. E é um curso importante porque ele também é um curso de 1 ano e que custaria R$40 mil a bolsa por aluno. Um curso de 20 horas semanais, né? Então, é um curso de no mínimo 1 ano e que vai incluir, pelo menos nesse primeiro momento, 500 jovens já preparando esse hub da tecnologia e essa mão de obra de desenvolvedores, que é uma profissão do futuro. Só complementar aqui um pouco do Marco Antônio também, né? Do investimento no social, mas entendendo que nós trabalhamos muito pelo desenvolvimento social. Nós temos programas, eu citei aqui do programa habitacional, que é o cartão Reforma e Construção, que visa atender as famílias que não têm a sua residência. Nós temos mais um programa também do aluguel social, tudo isso entendendo porque o mercado imobiliário em Canaã dos Carajás ele é muito aquecido. Então, essas pessoas que chegam, certamente elas não têm condições sequer de pagar um aluguel pelo valor que se propaga hoje em Canaã dos Carajás. Então, nós temos o cartão Reforma e Construção, nós temos aluguel social, nós temos um programa também chamado a Cesta Verde, que nós entregamos os legumes, as verduras, da produção do campo, né, aquilo que é produzido em Canaã dos Carajás, nós entregamos para as famílias. Temos o cartão social também, entregas para as famílias em vulnerabilidade social, que estão inscritas no CAD Único. A partir desse cartão, essa família faz a sua compra no supermercado. Nós não entregamos mais a cesta propriamente dita. Nós entregamos o cartão social. Mas nós temos 2 importantes programas que é justamente para o desenvolvimento social dessas pessoas. Um se chama o PROMIP, que é um programa de incentivo à permanência na educação superior, para que os jovens possam se manter nessa educação superior, porque a educação, eu entendo ainda, que é uma porta, é o caminho, né, para esse desenvolvimento social
do ser humano. Então, os nossos jovens que estão no ensino superior, eles podem receber uma bolsa pela sua permanência de até R$ 500. E temos um outro programa importante que vai ser lançado agora, que é o Renda Canaã. Para que as pessoas possam se capacitar para entrar no mercado de trabalho, desenvolver alguma habilidade e, ao mesmo tempo, ter uma renda enquanto ela se prepara, enquanto ela se capacita. Então, tudo isso pensando no desenvolvimento social e econômico das pessoas. Eu gostaria de complementar aqui. Fiquei muito feliz aqui com os prefeitos reconhecerem essa tendência, essa patologia aí do rent seeking. Realmente isso é uma praga, digamos assim, principalmente para municípios que recebem muito recursos. Então, é muito importante ter antídotos para isso e reconhecer que isso não gera prosperidade no futuro, né? Gostaria de que o Alexandre colocasse uma perna a mais lá no triângulo da sustentabilidade do engajamento, que é a academia. Porque vem ao encontro daquilo que o prefeito fala. A academia, ela qualifica o debate. Por exemplo, prefeita, vocês reconhecem que a educação é um valor que é importante para a sociedade, mas a academia vai metrificar isso aí. A gente sabe que um ano a mais da média de estudo, ele impacta 10% na renda. Isso estudos médios, mas depende da região, pode impactar de 25% a 30% da renda. Então, quer dizer, você trabalhar na educação, você está trabalhando na renda do município também. A gente sabe que investimento em saneamento vai reduzir seu custo de saúde. Então, nós temos métrica para isso. E entrando ao encontro do que o Sérgio coloca, a gente vê muitos exemplos, inclusive tem até um termo usado para isso, que é o paradoxo da abundância. Você receber muito recurso, mas ele não se reverter em indicadores realmente impactantes para o desenvolvimento. Então, o que a literatura mostra para isso? Falta planejamento. E não é um planejamento, é um planejamento que tem os elementos fundamentais. Não basta você ter só objetivo, você tem que ter estratégia. Não basta você ter só estratégia, você tem que ter pessoas para trabalhar nesse planejamento. Não basta ser só pessoas, elas têm que ser flexibilidade, porque o planejamento não sai exatamente sempre como você pensava. Uma forma de você reter esse recurso todo que fica, para ele só não ser uma passagem, um trem passando no município naquela hora, é programas de compras locais. Mas muitas vezes as empresas não compram do local, porque não tem qualidade, porque não tem escala, porque não tem regularidade. Capacita. Então, é um programa de longo prazo. Ele vai impactar na qualidade da educação, vai impactar na importância de você gerar uma qualificação para que atenda uma demanda que é muito importante para isso, né? Programas de colocar, por exemplo, nos licenciamentos, metas de empregos. Não só empregos locais, mas também de você induzir empregos em outras atividades, como muitas empresas voluntariamente fazem. Mas se as prefeituras entram e trabalham juntos, certamente isso vai ser mais impactante. E, certamente, a visão nas próximas gerações são os fundos de desenvolvimento que vão financiar o presente, mas olhando também o futuro, como o prefeito muito bem destacou. Professora, a senhora cobriu aqui algumas questões que já vinham chegando aqui para você, então, que bom. Professora Maria Amélia, que faz parte da comissão de seleção do Prêmio Municípios Mineradores, já nas duas edições, ajudando aí a encontrar os melhores exemplos. Mas eu queria perguntar para o Alexandre uma agenda aqui específica do setor empresarial, né, na relação aí com os municípios. Nós vimos aqui que existe uma agenda de capacidades, né, muitos municípios que precisam elevar a sua capacidade para entregar serviços públicos, enfim, uma agenda que, do ponto de vista de construção de legado, faz parte da agenda de desenvolvimento local, né, que as empresas procuram endereçar. Qual o papel, como é que essa agenda pode, de fato, resultar em ganhos tangíveis, como é que as empresas podem acompanhar melhor esses resultados e ter programas mais efetivos que resultem em exemplos bons, como a gente está conhecendo aqui hoje? Obrigado, Sérgio. Bom, vou falar rapidamente. O IBRAM e as empresas também associadas ao IBRAM,
há alguns anos atrás, já realizaram capacitação, né? Programas de capacitação junto com algumas entidades educacionais, principalmente em Minas Gerais, para dar um apoio de capacitação do próprio corpo técnico, né, das prefeituras. Isso foi muito bem aceito, várias empresas entraram nesse projeto, né, com horas aulas lá determinadas, assuntos determinados, para poder alavancar a questão da gestão de recursos, da gestão como um todo, e, obviamente, contribuir com as prefeituras, né, com a gestão das prefeituras, para aquelas que ainda, principalmente aquelas que ainda estão num nível intermediário. Então, isso é muito importante, as empresas têm feito isso, e dentro desses projetos que eu mencionei aqui, existe uma parte que é a própria capacitação em conjunto com a prefeitura e as lideranças locais, para que a gente possa alavancar cada vez mais a melhoria daquele território. Eu vou parar minha fala aqui, Sérgio, que eu gostaria de dar alguns minutinhos, por favor, para o prefeito João Marcelo. Por favor, prefeito, se puder vir aqui ao palco. Eu gostaria que ele mencionasse Nova Lima. Nova Lima é uma cidade, né, para quem não conhece, em Minas Gerais, colada junto a Belo Horizonte, que tem feito uma cidade mineradora e que tem feito um trabalho excepcional, né? E eu gostaria que ele até abordasse essa questão. Por favor, senta aqui. Enquanto isso, eu fico aqui. Fala um pouquinho. Sem problema. Bom dia, boa tarde quase já, né? A todos, quero agradecer aqui o Alexandre pela oportunidade, cumprimentar os prefeitos, Marco, um grande amigo lá em Minas Gerais, o diretor da AMIG também, a Josemira, que é a nossa vice-presidente na AMIG, né? E também a professora Maria Amélia, o Sérgio, nosso mediador. Primeiro que eu queria trazer 3 pontos de maneira muito breve para falar sobre a experiência nossa em Nova Lima. A gente tem um olhar muito parecido do IBRAM, de que é possível também tratar a diversificação econômica a partir da cadeia de fornecedores, ou seja, fornecedores da mineração que vão no futuro permanecer para outros tipos de produtos, de serviços e que podem contribuir nesse processo de diversificação. Quero dizer também, Nova Lima, a gente tem, pela proximidade a Belo Horizonte, pelas suas características, já avançado muito nessa diversificação em outras vocações econômicas, como, por exemplo, a área da saúde, a área do ecoturismo, também a área dos negócios digitais. E a gente... imobiliários também, né? Hoje, para se ter uma ideia, a CEFEM representa algo em torno de 10% a 15% da arrecadação nossa, enquanto a maior arrecadação diz respeito ao ICMS e ISS, que juntos representam 50% da nossa arrecadação. E esse olhar a partir da diversificação tem feito com que o nosso governo trabalhe muito no sentido de preparar a mão de obra local para que essas oportunidades que estão surgindo na nossa cidade possam ser ocupadas pelos filhos dos novalimenses. Hoje a gente tem, por exemplo, o maior programa de qualificação técnica e profissional da história da cidade, com toda a linha de formação voltada para essas vocações econômicas que têm se desenvolvido em Nova Lima. Estamos inaugurando agora, por exemplo, no segundo semestre, muito próximo do trabalho que o prefeito Marco tem feito, a primeira escola pública de programação em robótica da nossa cidade, que é uma área que tem se desenvolvido, por exemplo, na região do Vila da Serra, e que a gente quer que as vagas lá sejam ocupadas pelo filho do morador do centro da cidade, das regiões periféricas da cidade. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer. Mas eu acho que, para nós, gestores públicos, quando a gente pensa na boa aplicação do CEFEM, não só no curto prazo, mas no longo prazo, a principal reflexão que nós temos que ter, e nós, enquanto amigos, temos que fortalecer cada vez mais esse trabalho, que já tem sido feito por nós prefeitos, está muito atrelado ao que disse aqui a professora Maria Amélia. Nós, prefeitos, não temos clareza, uma grande clareza, um grande horizonte do período de lavra da mineração. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta e isso cria uma insegurança para a gente. E acredito eu que o melhor caminho, pensando no longo prazo de enfrentar isso, é através dos fundos soberanos que tenham 2 propósitos. Um de equalização de receitas nos momentos de crise, nos momentos de queda da arrecadação, e outro também
claro, em projetos estratégicos de longo prazo. E para isso precisa ser de fato fundos arrojados, com percentuais significativos da CEFEM. Por exemplo, em Nova Lima a gente discute algo em torno, nesse momento, de 25%, apesar de já termos um fundo de inovação e de desenvolvimento econômico. Mas a gente pensa nesse fundo mais a longo prazo, e eu acho que esse é um grande caminho aí, importante para nós, gestores públicos e administradores, avançar. Enfim, eu queria só trazer essa contribuição. Tem muita coisa sendo feita. Eu comentava ali durante a apresentação como que a linha de trabalho de nós, municípios, é muito similar, adequando, claro, ao contexto de cada um, né, e aos desafios que estão colocados para a gente. E compartilhar essas experiências com amigos prefeitos e também com todo o setor produtivo da mineração é muito importante para nós. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos, e daqui a pouco eu vou mandar uma perguntinha aí. Um abraço. Muito obrigado, prefeito João Marcelo. Mais um município que tem aí história para contar, e é importante que ele traga aqui para nós o relato de Nova Lima. Bem, mas chegando ao final aqui da nossa conversa, eu queria agradecer imensamente aos nossos convidados, ao prefeito Marco Antônio Lage, prefeita Josemira Gadelha, em especial vocês que fazem, vencem esses desafios diários de entregar boa gestão, reconhecidos aí pelo Prêmio Municípios Mineradores, e novamente finalistas, dessa edição. Que bacana ter vocês aqui. Professora Maria Amélia, um grande prazer tê-la aqui. Alexandre, obrigado pela parceria na construção do prêmio. E especialmente a vocês, e queria convidar aqui para que vocês conheçam mais a respeito esse contraponto com o petróleo, interessante, a plataforma de transição justa, que tem essa discussão aí da perspectiva dos municípios do petróleo, traz aí uma discussão interessante também, que pode nos inspirar aqui nesse debate de construção de políticas de desenvolvimento econômico mais alinhadas com as novas oportunidades do futuro, os fundos de equalização, enfim. E agradecer aqui ao IBRAM pelo convite e por essa oportunidade de conversar sobre governança nos municípios da mineração, como isso é fundamental para que a gente, de fato, tenha serviços e gestão que chegue para todos e para todas nos municípios. Muito obrigado a vocês que acompanharam o painel.